Marchas pela liberdade ecoam em vários pontos do planeta neste mitológico ano de 2020. Hong Kong, Bielorrússia, Tailândia, Mongólia, Líbano, Israel, Estados Unidos, Brasil, Bolívia, Chile, Hungria. Em cada país, o povo foi às ruas mostrar sua indignação contra medidas autoritárias, imperialistas, de censura à imprensa, fraude eleitoral, violência sistemática contra afrodescendentes e o caos social. Os motivos são variados, mas o grito que ecoa é um só: liberdade. Em Hong Kong, os protestos começaram no ano passado por causa de uma lei para extraditar os presos para serem julgados na China. Até hoje, o povo de Hong Kong luta pela soberania do território, depois de ter sido colônia britânica por 156 anos, desde a Guerra do Ópio. O lugar vive o colapso do modelo um país, dois sistemas. Instituído em 1997, quando a colônia mudou de mãos e foi estipulado um prazo de 50 anos para que se adote o sistema político chinês. Mas os jovens, que sempre viveram na democracia, não admitem esta possibilidade e, desde 2014, impulsionados pela Primavera Árabe, invadem as ruas clamando por independência. Na época, o guarda-chuva se tornou um símbolo de luta pela liberdade, porque protegia os manifestantes do spray de pimenta. A Primavera Árabe aconteceu em 2011, quando revoltas se espalharam pelo norte da África contra regimes autoritários, como no Egito, Tunísia, Argélia e Marrocos. O movimento foi batizado de Primavera por causa da Primavera de Praga, evento icônico contra a opressão na época em que a República Tcheca se chamava Tchecoslováquia, e os estudantes da capital, Praga, resistiram aos tanques soviéticos em 1968. Passado o auge do surto do coronavírus, as sombrinhas rebeldes de Hong Kong voltaram a colorir as ruas para protestar contra mais uma investida contra as liberdades individuais. Aproveitando-se da pandemia, a China aprovou uma lei para impedir manifestações de rua. Os estudantes de Taiwan mostraram solidariedade aos irmãos de Hong Kong. E a Inglaterra acenou com a possibilidade de dar visto de permanência a quem quiser imigrar para o Reino Unido. Mas a população não quer abrir mão de novo de sua cultura para outro país imperialista e resiste até o último guarda-chuva. Na Bielorrússia, país emancipado da União Soviética, o povo nunca mais abandonou as ruas desde que Alexander Lukashenko declarou que venceu as eleições em agosto com 80% dos votos. Ele se reelegeu 5 vezes, a partir de 1994. Mas desta vez parece que o regime ditatorial está por um fio. Sua opositora, casada com um opositor preso por fazer oposição, foi banida e acolhida na Lituânia. Outra opositora do regime, Maria Kolesnikova, foi sequestrada por homens encapuzados no domingo, 6 de setembro, depois de mais uma manifestação gigantesca na capital Minsk. Ela reapareceu presa e contou que tentaram bani-la também, mas conseguiu rasgar o passaporte para não abandonar o seu país. Mais de 7.000 pessoas já foram presas e torturadas na Bielorrússia. Lukashenko alega que os manifestantes são desordeiros, prostitutas e agentes de forças externas. Mas foi ele quem pediu ajuda ao presidente russo Vladimir Putin para reprimir o próprio povo. O ex-agente da KGB tem por hábito eliminar opositores através de envenenamento. Mas nem isso assusta o determinado povo bielorrusso. A ativista Nina Bajskaya, 73 anos, ficou famosa ao resistir aos policiais que tomaram sua bandeira. Ela acredita que a melhor forma de combater a opressão não é com violência, mas com inteligência. Коли ты не будешь працевать, не будешь платить, я уже и кажу всем, не плати, не працуй, не подпорядкуйся. Можно купить, как кажут, соль и мыло, крупы и сидеть дома, никуда не ходить. И вы вважаєте, це не... И влада, ясно, це економіка уже развалена, треба ее. Líbano. Mesmo antes da tragédia que se abateu sobre o país em 4 de agosto, o Líbano já estava em ebulição. 400 toneladas de nitrato de amônia explodiram no porto de Beirute, matando 180 pessoas e deixando 200.000 sem casa. Mas desde o ano passado, por causa de uma grave crise econômica, milhares de pessoas foram às ruas pedir a renúncia do governo. O primeiro-ministro foi destituído, mas a situação não melhorou.
O dinheiro já não valia nada no mercado e centenas de libaneses fizeram fila nos bancos para sacar as reservas, que se desvalorizavam rapidamente. Metade do povo ficou dependente de ajuda humanitária para conseguir, no mínimo, fazer pão. Com a explosão em Beirute, o que já era ruim se tornou catastrófico. A população em desespero não confia mais no governo e clama por justiça em meio aos destroços da capital. Um novo premier foi empossado, mas o pequeno país está longe de verem ser cumpridas suas reivindicações. Até lá, só a solidariedade e o espírito de luta tornam a vida possível. Chile. Em outubro do ano passado, o mundo assistiu assombrado a um protesto gigantesco no Chile, país considerado o mais desenvolvido da América Latina. O que não era sabido é que o Chile continuava com a mesma constituição desde os tempos de Augusto Pinochet, ditador sanguinário que governou o país de 1973 a 1990. Além de tortura e assassinato em massa, Pinochet ficou conhecido por práticas de canibalismo e abuso sexual. O ditador chileno, que também foi chefe do ministro da Economia brasileiro Paulo Guedes, privatizou todo o serviço público, o que fez aumentar o abismo entre ricos e pobres no Chile ao longo das décadas. As aposentadorias foram achatadas, os salários reduzidos e quando foi anunciado um aumento na tarifa do transporte urbano, que consome boa parte da renda dos pobres, a revolta foi inevitável. O Chile se destaca na América do Sul quando o assunto é crescimento do PIB, ou seja, a soma de todos os bens e riquezas produzidos num país. Enquanto a região cresceu em média só 0,4% no ano passado, o PIB do Chile aumentou 4%. Mas a gente sabe que o PIB mostra o nível de atividade do país como um todo, mas não mede as desigualdades. Desde o retorno da democracia no Chile em 1990, privatizações foram a resposta para muitas das demandas sociais. Entre elas para o sistema de aposentadoria, o acesso à saúde, à educação e até água. Bolívia. Outro episódio que deu origem à insatisfação popular no ano passado foi o golpe de Estado na Bolívia, que estava sendo governado por Evo Morales, o primeiro indígena a chegar ao poder. O problema é que Evo queria partir para um quarto mandato, através de uma manobra na Constituição, o que o obrigou a renunciar e abriu espaço para o que há de pior na política. Com uma Bíblia na mão, a vice-presidente do Senado invadiu o palácio do governo e se autoproclamou presidente, como Juan Guaidó tentou fazer na Venezuela, com o apoio da ultradireita armada e um pastor coreano, famoso por culpar a comunidade LGBT pelos incêndios na Amazônia, alegando que seria um castigo divino. Novas eleições estavam marcadas para 6 de setembro, mas os militares viram na pandemia a chance para prolongar o governo provisório. Sindicatos, campesinos e opositores foram para as ruas exigir que o pleito fosse realizado, sob o risco de serem linchados pelos grupos de extrema-direita. Tanto lá como aqui, notícias falsas desviam a atenção da falta de legitimidade do governo. Em agosto, deputados aprovaram um projeto de lei para a utilização de dióxido de cloro na prevenção e tratamento do Covid-19. O produto é usado para limpar piscinas. Na Hungria, a gota d'água para a paciência do povo, governado pelo ultradireitista Viktor Orbán, foi a demissão do editor-chefe do site Index. O site era um dos últimos órgãos de imprensa independente e foi comprado por um empresário aliado do governo. Em solidariedade ao jornalista, 80 funcionários do site pediram as contas, já que ficou impossível manter a linha editorial, que é de fiscalização dos desmandos autoritários de Orbán durante os últimos 10 anos. Desde que foi eleito, o ditador tem minado a democracia a conta-gotas, tirando a independência do sistema judiciário, perseguindo instituições humanitárias e prendendo opositores políticos. A última cartada, em março, foi estender o estado de emergência por conta do surto de coronavírus e governar por decreto. Israel. Em Tel Aviv, o povo tem feito manifestações diárias contra o ultradireitista Benjamin Netanyahu, desde o ano passado por causa de sua política beligerante contra o povo palestino e agora por causa do mau gerenciamento da pandemia, corrupção e fraude. Os protestos se intensificaram em julho, quando foi aprovada uma lei ampliando seu poder. Mongólia. No início de setembro,
pais, professores e estudantes da Mongólia se rebelaram contra o imperialismo do governo chinês, que quer impor o mandarim como língua oficial dos livros escolares, relegando o idioma mongol a uma segunda língua. O povo acusa a China de promover um genocídio cultural contra minorias étnicas, que fazem fronteira com o país, como já aconteceu no Tibete nos anos 50, provocando o exílio do Dalai Lama. Na Tailândia, é a monarquia que dá mostras de esgotamento. Mais de 10 mil estudantes participaram de um ato pró-democracia em Bangkok em agosto. O rei da Tailândia, Rama X, embora tenha pouco poder político, é o chefe de Estado mais rico do mundo e goza de imunidade a qualquer crítica, sob pena de prisão. Vários ativistas e estudantes do movimento Povo Livre já foram presos, e ao serem soltos, fizeram um gesto que remete ao filme Jogos Vorazes, que é proibido de ser exibido no país. Os protestos pró-democracia começaram em fevereiro deste ano, quando o partido de oposição Futuro à Frente foi dissolvido pela Corte Constitucional. Eles pedem o fim da monarquia e reforma constitucional. Brasil. Depois de seguidas demonstrações de afronta à democracia do presidente, incentivando grupos armados contra o STF para proteger os filhos em crimes envolvendo a indústria de fake news e desvio de verba, um grupo formado por torcidas organizadas rivais quebrou o silêncio na Avenida Paulista em junho. Até então, para evitar o contágio, as manifestações se resumiam aos seguidores de extrema-direita do presidente, que furam à quarentena para propagar tratamentos sem comprovação científica, atacar profissionais da saúde e se negar a usar a máscara, colocando toda a população em risco. Diante da hegemonia do discurso negacionista anticientífico e da cruel herança da ditadura militar no Brasil, os torcedores do Corinthians, Santos e Palmeiras deixaram as diferenças de lado para pedir respeito à Constituição e aos valores democráticos, duramente conquistados após 20 anos de ditadura. A faísca se espalhou pelo país e outras torcidas organizadas aderiram à luta antifascista. O movimento remete à democracia corintiana, implantada pelo jogador Sócrates durante os anos de chumbo no time paulistano. Estados Unidos. O país mais rico do mundo e pátria do capitalismo viveu dias revolucionários em junho, depois que um homem negro chamado George Floyd foi assassinado por um policial ajoelhado em sua garganta, ato que não é incomum. O que foi fora do comum foi a reação não só dos afrodescendentes, mas parte da população cansada de assistir assassinatos pagos com dinheiro público. Assim como no Brasil, a ascensão da extrema-direita ao poder, com seu discurso de nós contra eles, que é a base do fascismo, fez com que os grupos de supremacia branca, como a Ku Klux Klan, se multiplicassem sem constrangimento. Semanas antes, um rapaz negro foi morto apenas por estar correndo na rua. No ano anterior, outro homem negro foi derrubado e morto no Mata-Leão, prática que foi usada no Brasil por um segurança de supermercado ao imobilizar um adolescente infrator e também terminou em morte. Os protestos do Black Lives Matter se espalharam pelo país e duraram semanas. Em Wisconsin, a vítima da vez foi Jacob Blake, que levou 7 tiros nas costas na frente dos filhos. Jacob ficou paraplégico. O último caso que veio a público foi de um rapaz que sofre de problemas mentais. Ele foi humilhado e torturado com um saco na cabeça. Os Estados Unidos, a exemplo do Brasil, têm uma sociedade estruturada por práticas escravagistas. Até os anos 60, vigoraram as leis Jim Crow, que impediam os negros que frequentassem os mesmos hotéis, escolas, restaurantes, salões e lanchonetes dos brancos. Apenas após o movimento pelos direitos civis, encampado por Martin Luther King, que as leis foram abolidas nos anos 60, mas ele acabou sendo assassinado em 1968, anos depois de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A violência contra a população negra é tão explícita que um policial foi flagrado dizendo ao motorista branco que tinha sido parado no trânsito para ficar tranquilo, porque eles só matam negros. Outra prova deste ódio racial é a prevalência da população negra nos presídios, que se tornaram um negócio rentável depois que foram privatizados e transformados em fábricas. Parece que a escravidão nunca acabou.